Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do Focus Concursos, o melhor site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. É com imenso prazer que nós hoje vamos falar um pouquinho sobre a concordância verbal, um assunto que derruba muitos candidatos aí nas provas, nos certames. Agora, antes de começar a nossa brincadeira, eu gostaria que você desse uma olhada aqui nas nossas redes sociais. Olha aí as redes sociais do Focus Concursos. Pelo YouTube, Instagram, Facebook e os podcasts. Eu que não sou bobo nem nada, aqui ó, meu Instagram, professor Sidney Martins, tudo junto. Mas vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente é derrubado na prova por conta de um conceito que a gente aprende na escola. A gente aprende na escola que a concordância verbal é a relação do verbo com o sujeito. E é nesse momento que a gente se estrepa. Por quê? Porque o avaliador é esperto. Ele vai colocar uma frase grande, um sujeito grandão, várias palavras no plural e vai deixar o verbo no plural. Para piorar, com certeza ele vai colocar ali uma frase que faça sentido. Então você vai ler, você vai entender a ideia transmitida, você vai perceber que tudo se encontra basicamente no plural, você aprendeu na escola que o verbo concorda com o sujeito, então tudo está certo, não é, Sidney? Opa, calma. Na verdade, o verbo ele não concorda com o sujeito todo, ele concorda apenas com o núcleo do sujeito. E quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? O substantivo sem preposição. Então eu posso ter várias palavras no plural. Se o núcleo estiver no singular, o verbo obrigatoriamente vai ficar no singular. Afinal de contas, o verbo concorda apenas com o núcleo do sujeito. Se o núcleo estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo estiver no plural, aí o verbo fica no plural. Essa é a primeira base da concordância verbal. Isso significa que a maioria das bancas praticamente derrubam os candidatos com questões simples, com questão com sujeito simples. Só que aí ele faz o seguinte, coloca a frase ou grande ou invertida. Inclusive é uma dica que a gente aprende nas aulas de redação. O teu professor de redação, ele fala para você não produzir um período muito longo e não produzir um período invertido, em ordem indireta. Por quê? Vamos lá. É completamente errado produzir um período muito longo? Claro que não. Quem já fez faculdade sabe muito bem que a gente reproduz aquilo que a gente lê. Então, se você lê um autor que produz períodos curtos, você reproduz períodos curtos. Se você lê um autor que produz períodos longos, você reproduz períodos longos. Então, não está errado produzir um período longo. Agora, na redação do concurso público, a gente não produz um período longo porque na hora que você produz um período longo, você está fadado a dois erros gramaticais. Primeiro erro da concordância verbal, porque o núcleo do sujeito pode ficar muito distante do verbo. Segundo erro é o erro de pontuação, pois muita gente aprendeu na escola que pontuação é pausa para respiração. A frase ficou grandona, ufa, vou dar uma respirada, taca a vírgula. Só que, na verdade, vírgula é processo sintático e eu não posso interferir na ordem direta da língua portuguesa. Eu não posso separar o sujeito do verbo e o verbo do complemento exigido por ele, que, na verdade, é o objeto. Então, dois errinhos. E aí, quando o cara joga para a questão objetiva, é em cima desses dois erros que ele tenta te derrubar, quando ele coloca a frase muito grande. Pode ter certeza, ele pode trabalhar numa frase grande, erro de concordância verbal, erro de pontuação e ainda pode brincar com análise sintática. Só que essa análise sintática vem mais ainda quando o período é invertido. Como assim invertido, Sidney? A ordem direta da língua portuguesa é assim, ó, sujeito, verbo e complemento. E quem inventou isso? Foi o Bechara que inventou? Não, nós falantes comuns da língua portuguesa é que inventamos isso. E não só aqui no Brasil, na Guiné-Bissau, em Moçambique, em Cabo Verde, em Portugal, ou seja, em qualquer local em que se fala a língua portuguesa. Nós é que inventamos isso. Nós não sabíamos flexionar o verbo direito ainda e falávamos assim, ó, eu sabo isso. Aí depois, quando você aprende um pouco mais, flexiona direito e começa a brincar um pouco mais. Mas perceba, colocar a frase primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento, facilita a organização para quem produz a frase e para quem lê a frase.
É por isso que quando eu faço uma redação em concurso público, eu coloco na ordem direta, porque eu quero que o meu avaliador entenda a minha ideia. Se eu fizer uma inversão, pode ser que ele não entenda. E nesse momento ele jamais vai pensar que o erro está nele, ele vai pensar que o erro está em você e provavelmente pode assinalar ali problemas de coesão e coerência. Agora, na questão objetiva, por que o avaliador da prova coloca o texto invertido? Porque dificulta a compreensão. E geralmente quando dificulta a compreensão, pode te atrapalhar na concordância verbal, pode te atrapalhar na pontuação e pode te atrapalhar principalmente nas questões de análise sintática. Então a gente tem que tomar cuidado com isso e vamos começar aqui agora pegando uma frase para você entender a malícia dos avaliadores. Vamos ao quadro, ó. Deixa-me apagar aqui o meu Instagram, como fala aí o nosso querido Júlio Reiser, e vamos começar a brincadeira. Olha essa primeira frase aqui, ó. O uso de drogas e bebidas nas delegacias atrapalham os policiais. E nesse momento, olha a pergunta que eu vou te fazer. Esta frase, ela parece certa ou ela parece errada? Em nenhum momento eu disse se ela está certa ou errada. Eu perguntei se ela parece certa ou errada. E eu te digo, parecer, ela parece certa. Você olha, você entende a ideia transmitida e você basicamente não estranha, porque você vê ali alguns elementos no plural e observa o verbo no plural. Agora, para eu saber se de fato uma questão está certa ou errada de acordo com a concordância verbal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o verbo, que é aquele camarada que eu posso conjugar. Inclusive, essa dica não é só para concordância verbal, ela serve também para análise sintática, pois toda análise sintática parte do verbo. Para eu descobrir, por exemplo, quem é o sujeito da estrutura, eu não posso olhar para os substantivos expostos na frase. Eu tenho que primeiro achar o verbo e perguntar a ele quem é o sujeito. Existem duas formas para perguntar. Eu posso perguntar quem ou o que. E é importante frisar isso, pois muito candidato ainda no início acha que o sujeito vai ser só uma pessoa. Não consegue vislumbrar a possibilidade de o sujeito ser uma coisa. Mas o sujeito pode ser uma pessoa, mas também pode ser uma coisa. Se eu disser assim, ó, Arthur quebrou uma janela. A pergunta vai ser, quem quebrou uma janela? Resposta, Arthur. Aí a minha pergunta foi o quem, porque o sujeito notoriamente é uma pessoa. Agora, se eu colocar assim, uma janela quebrou. O que quebrou? Uma janela. Quem é o sujeito agora? Uma janela. E aí quem é o núcleo do sujeito? Janela. Então, neste momento, o sujeito é uma coisa. Ah, Sidney, mas e se a frase for muito grande ou estiver invertida? Como é que eu vou saber se eu vou perguntar quem ou o quê? Ora, você pergunta quem ou o quê. Na hora que encontrar ali a resposta, você vai saber se o sujeito é uma pessoa ou é uma coisa. Você não precisa obrigatoriamente, já no momento da pergunta, e ainda mais nessas situações de frase muito grande ou invertida, já saber se você vai perguntar quem ou o quê, porque você ainda não sabe a resposta. Você sequer fez a pergunta, você sequer procurou. Então, você só precisa saber isso, que o sujeito pode ser uma pessoa, mas também pode ser uma coisa, tá? Então, vamos lá. Neste momento, vocês vão perceber que o verbo se encontra no plural. Mas a minha pergunta não pode ser no plural. A minha pergunta tem de ser no singular, porque vai que é uma pegadinha. Então vamos lá. Quem ou o que atrapalha os policiais? Aí a resposta: o uso de drogas e bebidas. Tudo isso aqui é o meu sujeito. E aí eu te pergunto, você que está em casa agora, sujeito simples ou composto? Se você respondeu composto, você deu mole. Eu sei
que a palavra, na verdade as palavras drogas e bebidas acabaram chamando mais a tua atenção, semanticamente falando. Só que aqui o núcleo não pode ser drogas e bebidas, porque eu jamais posso ter um núcleo de sujeito preposicionado. O núcleo do sujeito vai ser sempre o substantivo sem preposição. Então aqui no caso, o núcleo é a palavra uso. Então se o núcleo se encontra no singular, como é que vai ficar este verbinho aqui, ó? No singular. Então a frase correta vai ser: o uso de drogas e bebidas nas delegacias atrapalha os policiais, porque na verdade o que atrapalha é o uso. E aí vamos lá. Além desse procedimento, eu quero que vocês percebam uma outra coisa: a intencionalidade discursiva, a intenção do autor, a perspectiva enunciativa. E aí vocês prestaram atenção? Eu falei de 3 formas diferentes a mesma coisa: intencionalidade discursiva, intenção do autor e perspectiva enunciativa. Isso é o que define a questão do contexto. Nada do que é escrito na língua portuguesa é escrito à toa. Então, se a intenção do autor do texto fosse mostrar que as drogas e as bebidas são os elementos que atrapalham de fato os policiais nas delegacias, a frase seria: drogas e bebidas nas delegacias atrapalham os policiais. O verbo ficaria no plural, porque aí sim eu teria um sujeito composto e o verbo teria que concordar com os 2 núcleos, e eu estaria dizendo que as drogas e as bebidas em todas as delegacias atrapalham todos os policiais. Mas a minha intenção não foi essa. A minha intenção foi dizer que apenas o uso atrapalha. Então dentro da delegacia pode ter um monte de droga: maconha, cocaína, loló, desirê, MD. Viu que eu entendo do negócio, né? Mas entendo porque a gente faz parte aqui de curso voltado para a área da segurança pública, tá? Não é nada além disso não. E aí se liga só, nesse momento eu mostro que o uso é o elemento principal. Então por isso é o núcleo do sujeito, por isso o verbo fica no singular. E aí nesse momento, já que a gente começou a brincadeira aqui da análise sintática, a gente tem aqui o sujeito e o núcleo do sujeito definidos, não é verdade? Este verbo, no contexto em que aparece, é um verbo transitivo direto, pois quem atrapalha, aqui atrapalha alguém. Os policiais é o nosso objeto direto. E esse termo aqui, ó, nas delegacias, é o que a gente vai chamar de adjunto adverbial de lugar. Inclusive, cabe salientar que o adjunto adverbial ele tem posição original no final da frase. Então, se a frase fosse escrita na ordem original, seria: o uso de drogas e bebidas atrapalha os policiais nas delegacias. Mas como é um mero adjunto adverbial, uma mera circunstância, não está preso a ninguém. Então ele é uma estrutura migratória no contexto da frase. Ele tem posição original no final, mas eu posso colocar em qualquer local. Eu poderia ter colocado no início, ó, nas delegacias o uso de drogas e bebidas atrapalha os policiais. Poderia ter colocado aqui, como coloquei, e ainda poderia colocar ali depois do verbo, ó, o uso de drogas e bebidas atrapalha nas delegacias os policiais. Aí você talvez esteja estranhando o fato de eu não ter colocado esse adjunto adverbial deslocado entre vírgulas. Cabe salientar que a própria ABL, a Academia Brasileira de Letras, diz que o adjunto adverbial deslocado vai ter vírgulas obrigatórias caso ele seja de grande extensão, definida pela própria ABL com 3 ou mais palavras. E aqui no caso nós temos 2 palavrinhas. Então as vírgulas são facultativas a priori. Mas a aula não é de pontuação. Se fosse de pontuação, a gente até aprofundaria esse conceito. É só para você não ficar com a dúvida, com aquela pulguinha atrás da orelha, tá? Agora vamos continuar aqui a brincadeira para a gente analisar mais uma frasezinha. Aí eu coloco assim, ó: o canto das crianças talentosas no
The Voice alegram nossas almas. Aí, a princípio, a frase parece, ó, corretinha. Mas acredito que você já tenha aprendido a brincadeira. Então você vai ver, ó, que aqui a gente vai precisar fazer um negocinho, ó. Sidney, esse no The Voice aí é um adjunto adverbial, não é? Agora tem 3 palavrinhas, não tem? Por mais que você tenha utilizado ali, ó, expressões estrangeiras, esse adjunto adverbial a priori é grande, não é? Coloca entre vírgulas aí, por favor. Coloquei. Agora, cabe salientar que não é toda a banca que enxerga essas vírgulas aqui de forma obrigatória. Mas eu vou colocar até, ó, para a gente começar a criar o hábito, tá? Então, ó, 3 ou mais palavras no adjunto adverbial, coloque a vírgula. Até porque a banca que não vê isso aqui como obrigatório, vê isso aqui como facultativo. Então não vai dar problema nenhum, tá? Então vamos lá. Eu já sei que aqui então eu tenho um adjunto adverbial. Agora, a frase, você já deve ter se ligado que está incorreta, pois aqui está o verbo alegrar. E nesse contexto, quem é que alegra nossas almas? Tudo isso daqui, ó, o canto das crianças talentosas. Talentosas. Faltou aqui, ó. O canto das crianças talentosas. E é neste momento, isso tudo aqui vai ser o nosso sujeito. Mas eu posso pensar em crianças como núcleo do sujeito? Não, porque está preposicionado. Então, quem de fato aqui é o núcleo? É o termo canto. E se o núcleo do sujeito se encontra no singular, o verbo tem que ficar como, ó? No singular. Então, a frase correta vai ser: o canto das crianças talentosas no The Voice alegra nossas almas, pois o que de fato alegra nossas almas é o canto e não as crianças. Se a intenção fosse dizer que as crianças alegram, aí sim a frase seria: as crianças talentosas no The Voice alegram nossas almas. Mas não são as crianças que alegram, é o canto que alegra. O camarada, ele pode olhar ali um monte de criança no programa The Voice, tá lá olhando, um monte de criança, e não tá sentindo nada, não se alegrou, nada. Ah, beleza, um monte de criancinha, vejo todo dia um monte de criança. Mas aí as crianças começam a cantar e aquele canto emociona, aquele canto alegra. Então essa é a perspectiva da frase. E é nesse momento a gente tem essa estrutura aqui como sujeito. Aqui a gente tem um adjunto adverbial que foi deslocado. Aqui eu tenho um verbo que é, mais uma vez, um verbo transitivo direto. E nossas almas é o que a gente chama de objeto direto. Observem que eu não estou nem aprofundando toda a análise sintática, pois a dica aqui não é de análise sintática nesse momento, é de concordância verbal. Mas eu misturei e mostrei a questão da pontuação e a questão da análise sintática só para você observar que na língua portuguesa tudo está interligado. E é por isso que aquelas questões que você vê, por exemplo, em edital da FCC, que tem lá a palavra redação no edital, e você fala assim: caraca, mas aqui não está falando de produção textual, que diabo é isso? Na verdade, aquilo dali é correção de frases certas e erradas, de corretas e incorretas, aí depende de como é que ele coloca. Ou seja, ele coloca ali um monte de frases e pede para você corrigir de acordo com o padrão culto da língua. E aí, nesse momento ele pode cobrar tudo, assim como eles cobram nas questões de reescritura. Eles podem cobrar absolutamente tudo: ortografia, pontuação, regência, tudo. Então, tudo na língua portuguesa, de fato, está interligado e a gente tem que tomar cuidado. Aí agora, nesses primeiros 2 exemplos, nós trabalhamos frases grandes. Vamos trabalhar agora uma frase invertida, para a gente ver como é que funciona. Ó, eu coloco assim: vinha de algum
lugar bonito aqueles professores. E aí, nesse momento, a frase, ela parece muito tranquila. E eu vou te falar uma parada. Para o falante comum da língua portuguesa, essa frase, inclusive, é mais perigosa ainda. Porque na hora em que o cara coloca a frase na ordem direta, eu não estou falando do estudioso, eu não estou falando do concurseiro, eu estou falando do falante comum da língua portuguesa. Por mais que ele não estude as nomenclaturas, por mais que ele não faça exercícios para a prova, ele pensa a língua e é uma língua que ele domina. Então ele pode, na hora da pronúncia, captar a estranheza. Ele vai perceber, peraí, essa parte de alguma forma se conecta a essa parte. É o que a gente chama, por exemplo, de sintaxe, que é a relação dos elementos dentro da estrutura frasal. E ele vai perceber, opa, um elemento aqui está no singular e o outro elemento aqui está no plural. Ah, tem algum caô. Eu acho que fica melhor assim, ó, colocando tudo no singular ou colocando tudo no plural. E foi um pensamento inteligente deste falante comum da língua portuguesa. Mas no momento da inversão, principalmente quando se inicia a frase com um verbo, esse pensamento fica diluído. Porque percebam, ele não começou com o sujeito, ele começou com o verbo e não apareceu nenhum referente antes. Para piorar, se a frase for um pouco grande e ainda fizer sentido, aí é que ele não estranha mesmo. Aí é que passa batido. E quando eu digo vinha de algum lugar bonito aqueles professores, você entende a ideia transmitida. Agora, o concurseiro não pode dar mole. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que achar o verbo e perguntar a ele quem é o sujeito. Então, neste momento aqui, ó, quem é que vinha? Aqueles professores. Então, isso aqui é o nosso sujeito. Quem é o núcleo? Sempre o substantivo sem preposição. Aqui no caso, a palavra professores. E aí vamos lá, se quando o núcleo se encontrava no singular, eu tive que colocar o verbo no singular, agora que o núcleo se encontra no plural, como é que tem que ficar o verbo? No plural. Então o certo vai ser vinham de algum lugar bonito aqueles professores. Se essa frase estivesse escrita na ordem direta, ninguém teria estranhado. Percebam, se eu pegar isso daqui e colocar no início, será que eu vou dizer aqueles professores vinha de algum lugar bonito? Não, né? Eu vou dizer aqueles professores vinham. Na ordem direta, ninguém vai errar, mas na inversão, na ordem indireta, até o candidato que é bom pode errar por falta de atenção. Eu sempre digo para os meus alunos, quando você está estudando há mais de um ano, você já é um concurseiro diferenciado. Você não é um iniciante, você já é competitivo. Então a única coisa que de fato pode te derrubar é a atenção e não o conhecimento. Conhecimento você já tem, você já absorveu. O que falta é talvez uma inteligência emocional para se manter tranquilo e focado nas questões para não dar mole para falta de atenção. Então tenha cuidado. Então aqui a gente já brincou com a ordem direta e brincou com as frases grandes, com as inversões, beleza. Agora tem um outro camaradinha que corre por fora, que ele é visualizado em duas aulas. Ele é visualizado na aula de acentuação gráfica e ele também é visualizado na aula de concordância verbal. Ele é um elemento fronteiriço entre esses dois assuntos, mas eu digo, ele é mais concordância verbal do que acentuação. Pois quando a gente pensa em acentuação, você sabe muito bem que o acento gráfico são três: acento agudo, acento circunflexo e o acento grave, que indica o fenômeno da crase. Só que a crase é uma aula isolada. Claro, existem diversos aspectos, mas a gente vê uma aula só de crase. E aí quando a gente estuda a acentuação, a gente basicamente estudou o acento agudo, que propicia a pronúncia aberta, e o acento circunflexo, que propicia a pronúncia fechada.
Só que agora vai entrar um cara que não tem nada a ver com pronúncia. Ele vai ser um acento diferencial para mostrar a questão do número na língua portuguesa, para marcar a pluralização. Então percebam esta frase aqui, ó. Os alunos humildes das zonas rurais têm muitas dificuldades. Então, nesse momento, galera, a frase ela é entendida. Até porque quem tem conhecimento de mundo consegue entender o processo. Você percebe que o cara que é humilde, das zonas rurais, ele vai ter, obviamente, mais dificuldade, porque ele não vai ter acesso a tudo, a internet dele vai ser ruim, talvez nem tenha internet, talvez não tenha um curso perto, porque é muito complicado, a gente sabe muito bem. Quem mora nos grandes centros urbanos tem a oportunidade de fazer um curso presencial bom, muitas vezes. Ah, não moro num centro urbano grande, moro numa cidade mais periférica. Pô, você tem acesso à internet, você tem acesso a bons cursos online, mas tem gente que mora lá nos cafundós do Judas, não tem nem o curso presencial, não tem nem o curso online, mas o cara tem um sonho, ele quer passar, e aí, o que o cara faz? Pô, muita dificuldade, não é? Então a frase em si, na essência, você entende. E aqui agora, diferentemente das outras frases, não tem a questão da pronúncia. Não tem essa, tem um termo no singular, tem um termo no plural. Tem um termo no plural, tem outro termo no singular. Aqui não tem, porque os verbos ter e vir, no singular, eles não têm acento. No plural, eles têm um acento circunflexo para marcar a pluralização. Mas não muda a pronúncia. Eu digo, ele tem dificuldade, e eu digo, eles têm dificuldades. A pronúncia é a mesma, mas olha a diferença. A diferença é que aqui, ó, quando eu digo ele tem, quem é o sujeito? Ele. O núcleo se encontra no singular, o verbo fica no singular. Agora aqui, ó, eles têm dificuldades. Quem é que tem dificuldades agora? Eles. O núcleo agora está no plural. O verbo tem que ficar no plural. A pronúncia não muda, mas eu não posso deixar um verbo no plural igual um verbo no singular. É por isso que a gente coloca o acento circunflexo para marcar pluralização na língua portuguesa. Agora, quando a frase é assim, pequenininha, a gente percebe muito bem, mas os avaliadores são muito espertos. Eles colocam frases enormes e inserem ali o verbo ter ou o verbo vir para ver se você está ligado. Então vamos lá. Os alunos humildes das zonas rurais têm muitas dificuldades. Quem é que tem muitas dificuldades? Os alunos humildes das zonas rurais. Tudo isso é o meu sujeito, tudo isso. Agora, quem é o núcleo do sujeito aqui? A palavra alunos. E aqui, neste momento, o núcleo se encontra no plural. Se o núcleo se apresenta no plural, como é que tem que ficar o verbo? No plural. Agora, como é que eu marco a pluralização? Com o acento circunflexo. Esse acento circunflexo marca a pluralização na língua portuguesa. Agora, gente, vamos estender isso um pouco mais. Esses acentos que marcam a pluralização, né, o acento, né, no caso circunflexo, ele não vem só nos verbos ter e vir. Eles também aparecem nos verbos derivados dos verbos ter e vir, como manter, entreter, provir, intervir e por aí vai. Então imagina o seguinte, deixa-me apagar aqui agora, e eu coloco a seguinte sentença.
Ele mantém a casa. Pelo nosso conhecimento de mundo, a gente percebe que ele sustenta a casa, ele é o provedor, ele é o arrimo da casa. Neste momento, quem é o sujeito dessa estrutura? Ele. Quem é o núcleo? O próprio ele. Aí, como o núcleo se encontra no singular, o verbo fica no singular. Mas peraí, Cisne, tem um acento. Mas calma aí, é o acento circunflexo? Não. Então, somente o acento circunflexo marca a pluralização na língua portuguesa. O que a gente tem aqui é um acento agudo e que é obrigatório nesse momento por uma regra básica de acentuação. Eu tenho uma oxítona terminada em "em", então tem que ter este acento. Agora, se eu colocar assim, ó, eles mantêm a casa. A frase, neste momento, tem um erro de concordância verbal. Pois quem é o sujeito? Eles. Quem é o núcleo? Eles. O núcleo agora se encontra no plural. O verbo tem que se apresentar no plural. Só que a pronúncia não mudou. Mas eu não posso deixar um verbo no plural igual um verbo no singular. Eu tenho que colocar alguma coisa para diferenciar, que vai ser o acento circunflexo. E aí é uma dica boba pra caramba, mas que vai te ajudar. Acento agudo é só um pauzinho. Um é singular. Acento circunflexo, ó, dois pauzinhos, dois é o quê? É plural. Então, galera, é isso aí. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Beijão, tchau, tchau.